Olá, estamos começando mais um Super Saudável preparado especialmente para você, de forma simples e objetiva, com conhecimentos, informações e dicas que vão indicar o melhor caminho para uma melhor qualidade de vida. Confere agora o que preparamos para o programa de hoje. No quadro de entrevistas, nós vamos falar sobre a frequência escolar e o aumento de doenças e bactérias na vida dos pequeninos, com a médica pediatra doutora Daniela Calais, falando sobre as melhores formas de prevenção, tirando dúvidas e trazendo conhecimento sobre este assunto. Tem também o quadro Mente Saudável, onde você vai ver mais uma vez como agir e reagir diante de situações estressantes com a querida psicóloga Adriana Neto. O Super Saudável já está no ar? Vem comigo! Batom, hidratante. Ai, tá tão cheirosa. Tô me sentindo uma diva. Luzes. Vento. Confete. Fumaça. Chafariz. Mas agora limpa, tá? Tranquilo. Valeu a pena. Venha se sentir ainda mais bonita no Boticário. Mais de 200 produtos com até 30% de desconto. Aproveite. Prontinho. O Boticário. Acredite na beleza. A Clínica Incor é especializada em qualidade de vida. Isto quer dizer que a Incor é composta por profissionais muito bem qualificados e dedicados ao seu bem-estar. Dr. Norton Miranda Filho, cardiologista, especializado em cardiologia pelo MEC no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dedicado a consultas, o tão importante risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma e o mapeamento de pressão. Dr. Rafael Marciano Vieira é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Detém os títulos de especialista em endocrinologia e especialista em nutrologia, atuando contra a obesidade e exames de densitometria óssea, tratamentos nos problemas com peso, distúrbios hormonais como diabetes, problemas de tireoide, de crescimento e hormônios sexuais. Dr. Norton e Dr. Rafael são profissionais que você pode confiar. Clínica Incor, qualidade de vida em primeiro lugar. A convivência social é de extrema importância para o desenvolvimento na vida da criança. Porém, normalmente essa convivência traz consigo o compartilhamento de alguns germes, bactérias, algumas doenças que têm a sua consequência. Mas é absolutamente normal e até esperado que elas se contaminem com eventuais doenças através de coleguinhas de escola, creche, primos, irmãos mais velhos. Algumas doenças são leves, apesar de incômodas, outras um pouco mais graves e ainda outras potencialmente mortais. Isso é muito sério. Para tirar algumas dúvidas e trazer conhecimento sobre a frequência escolar e o aumento de bactérias e doenças na vida dos pequeninos, eu convidei a querida médica pediatra, doutora Daniela Calais. Olá, doutora. Olá, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, por mais saudáveis que estejam as crianças, todas elas são predispostas a esse contágio de doenças e bactérias, ou existe um grupo que é mais vulnerável? Na verdade, a literatura mostra pra gente o seguinte, que não há essa diferença, que todas as crianças, elas têm um risco aumentado de adquirirem doenças, principalmente porque o sistema imunológico está naquela fasezinha de formação, a gente chama de um sistema imunológico imaturo, mas na realidade, na prática, a gente vê que principalmente os alérgicos, o risco aumenta um pouquinho mais para os alérgicos, mas para parâmetros de referências de literatura, todas elas têm risco aumentado. Uhum. E existe uma idade que é recomendada, uma melhor fase, né, de idade para que elas comecem a frequentar creches, escolas?
Isso é uma briga, né? Porque com a vida hoje todo corrida, mundo tem um contexto. todo mundo tem um contexto, mas o ideal é que essa introdução escolar, ela comece a partir dos 3 anos de idade. Eu não estou falando dessa questão do desenvolvimento da criança. Claro que a criança que está na escola mais novinha, o desenvolvimento, o aprendizado, a socialização, isso melhora muito numa idade menor. Mas para o sistema imunológico, para a gente diminuir um pouco a incidência de doenças, o ideal é que seja a partir dos 3 anos. E existe uma estatística que mostre um número normal onde as crianças podem, né, ter doenças no período de 1 ano? Por incrível que pareça, uma criança até os 8 anos de idade, ela pode gripar em torno de 6 a 12 vezes no ano. Ou seja, eu tenho aquelas crianças que podem gripar uma vez por mês. As crianças que frequentam creches, você aumenta isso aí em 50%. Então, de 12 a 18 vezes no ano. O ano todo? O ano todo. Nossa. E crianças que não frequentam creches mais novas, ficam em casa, bem cuidadas, e só a partir dos 4, 5 anos que elas começam, né, aí e tal, elas ficam vulneráveis, elas passam por esse processo, há uma diferença? Há uma diferença, sim. O que acontece? Isso tudo também depende do contexto familiar, né? Da condição socioeconômica, da informação que os pais têm, de quem está cuidando dessa criança, como é que é esse cuidado, e também do número de irmãos. Você pegar, é diferente um menino que é de 1 ou 2 irmãozinhos dentro de casa para uma família imensa com 5, 6 crianças, né? O risco também aumenta para quem está em casa. Mas geralmente as crianças que ficam em casa nesse período de maior susceptibilidade, de maior risco de adoecer, elas sim têm um número menor, bem reduzido, de doenças infecciosas. O sistema imunológico delas já está formado. Na verdade, funciona da seguinte maneira: as crianças, até mais ou menos por volta de 8 anos, elas têm uma imunodeficiência fisiológica. Elas têm uma dificuldade na produção, principalmente de uma imunoglobulina G, tá? Seria uma fração IgG2, um tipo de imunoglobulina responsável pela defesa do nosso organismo, e esses níveis, eles começam a melhorar por volta dos 8 aninhos e adquirem os níveis de adulto a partir dos 12 anos de idade. Uma outra imunoglobulina A, principalmente nessa faixa etária antes dos 3 anos, também existe uma certa deficiência na produção. Então, às vezes o pai e a mãe se preocupam, porque o meu menino, doutor, a imunidade dele está baixa, a gente podia fazer alguma coisa para melhorar a imunidade. Mas, na verdade, isso é um comportamento fisiológico, é a evolução natural do sistema imunológico da criança. Então, à medida que eles vão se contaminando por bactérias e doenças, o próprio organismo vai criando anticorpos contra essas doenças, isso, fortalecendo. Claro. Então é necessário que eles passem. Isso. E hoje a gente tem uma questão que não tinha na nossa época, quando a gente era criança, que não tinha tanta vacina como tem hoje. Então a gente tinha mais contato com esses germes antigamente e acabava que a gente produzia mais imunidade contra eles. Hoje não. Hoje a gente tem as vacinas. Então diminuiu-se um pouco o contato das crianças com os germes. Isso também mexeu um pouquinho no sistema imunológico e principalmente fez com que aumentassem o número de pessoas alérgicas. Por isso que a gente tem tanta alergia hoje. Então, tudo isso mexeu um pouco no nosso sistema imunológico. Por isso que antes não se passava tanto mal e hoje passa. Isso é uma das coisas, né? Tem uma série de outras coisas também que mexeu muito no sistema imunológico nas nossas crianças hoje. Entendi. Ok. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Logo depois, a doutora Daniela vai falar sobre os melhores meios de prevenção, cuidado nessa fase que é tão importante na vida dos pequeninos. Fique aí, voltamos já. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem. Mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95. Telefone 3322-5999. Batom, hidratante. Ai, tá tão cheirosa. Tô me sentindo uma diva. Luzes. Vento. Confete. Fumaça.
chafariz. Mas agora limpa, tá? Tranquilo. Valeu a pena. Venha se sentir ainda mais bonita no Boticário. Mais de 200 produtos com até 30% de desconto. Aproveite. Prontinho. O Boticário. Acredite na beleza. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Estamos de volta ao Super Saudável, hoje falando sobre a frequência escolar e o aumento de doenças e bactérias na vida das crianças, com a médica pediatra doutora Daniela Calais, falando sobre as melhores formas de cuidado, trazendo conhecimentos, curiosidades e ensinando como cuidar melhor dos pequeninos. Doutora, algumas doenças são mais comuns nesse período, né? Então, cita alguns sintomas para que os pais, cuidadores, né, babás, professores possam identificar com mais facilidade e melhorar o cuidado? Com relação às doenças, eu acho até interessante que dentro da classificação das doenças, quando a gente vai estudar a otite, que é a inflamação dos ouvidos, risco de adoecer, frequência escolar. Então, já está dentro dos critérios de risco de doença. Então, principalmente, né, a infecção de ouvido, ela é muito comum. As gripes, os resfriados comuns, né, a diferença da gripe para o resfriado é que no resfriado eu tenho aqueles sintomas gripais, a coriza, o narizinho escorrendo, aquela tossezinha, às vezes seca, às vezes com catarro. E na gripe eu tenho também a febre, né? Então, gripes em geral, as infecções de ouvido, as pneumonias, as doenças diarreicas, né? Tá dentro do que é mais comum nessa faixa etária, nessas crianças que frequentam escolas. Então, um critério que chama muita atenção e que assusta muito os pais é a febre, né? Principalmente quando vem a febre, a criança fica muito prostrada, isso preocupa muito, chama muita atenção, e a questão às vezes da temperatura subir demais. Então, os sintomas de alerta seriam mais ou menos isso, essa questão de uma tosse persistente, as tosses quando às vezes a mãe não preocupa muito no primeiro momento, aquela tosse evolui, abre um quadro de uma sinusite. Então, sempre que uma tosse ficar muito persistente, a criança começar a ficar febril, muito prostradinha, mudando o comportamento, às vezes diminui muito a questão do apetite, que é muito comum nesse período de doença. Tudo isso deve chamar um pouquinho mais de atenção, também com relação à diarreia, essa questão do aumento da frequência das fezes, né, as fezes mais líquidas, com um número maior durante o dia. Tudo isso tem que estar chamando a atenção de quem está cuidando desses pequenininhos. Ok. E é necessário que os pais sempre, mesmo que eles já tenham aquele cuidado periódico de levar ao pediatra, no início das aulas ou término de férias, é necessário que eles passem pelo pediatra? Na verdade, a necessidade da consulta pediátrica entra mais ou menos dentro do que você falou, que a gente chama de puericultura. O que seria a puericultura? É aquela consulta de rotina que a gente vai pesar, vai medir, vai colocar a criança no gráfico. Geralmente em qual período? No primeiro aninho de vida, a gente orienta que seja mensal, né? Então, de 0 a 12 meses, uma vez no mês, esse acompanhamento é muito importante para a gente estar vendo o desenvolvimento da criança. Entre o primeiro e o segundo ano, a gente orienta, dependendo de cada caso, entre 2 e 3 meses. A partir daí, semestralmente, né? Apesar, é muito comum, depois dos 3, 4 aninhos, a mãe abandonar o consultório de pediatra e vai quando o menino passa mal. Mas é importante, mesmo nessa faixa etária, a gente manter uma periodicidade de consultas para a gente estar repondo vitaminas quando necessário. Principalmente por causa dessa formação do sistema imunológico, avaliar o desenvolvimento neurológico, desenvolvimento físico. Então, essa periodicidade, pelo menos de 6 em 6 meses após os 3 aninhos, é importante estar fazendo. E as crianças que são criadas por babás, cuidadores, parentes e que não frequentam creches desde cedinho, elas são mais saudáveis? Digamos, não vou falar mais saudáveis, mas adoecem menos.
Tá? A gente vê, é nítido isso, a criança, e às vezes se tem uma preocupação muito grande no desenvolvimento, mas quando a criança também está em casa e os pais estimulam muito, elas não têm tanto atraso no desenvolvimento, porque por causa do outro que está na creche. Então, assim, quando ela é bem estimulada, o desenvolvimento neurológico dela também é adequado. E com relação a adoecer, com certeza, é muito diferente uma criança que está dentro de casa, ela às vezes mais 1 ou 2 irmãozinhos com um cuidador, do que uma criança que está dentro de uma salinha, 8, 10, 12 bebês, às vezes com 2 monitoras, então o risco é muito maior. Então adoece muito menos, visita menos o pediatra. Agora, doutora, os cuidados preventivos, né? Descreve para nós como cuidar de uma criança desde o seu nascimento, para que ela chegue nessa fase, né, mais fortinha, mais preparada, ou de repente, né, a mãe precisa voltar ao trabalho, não há outra opção, precisa ir para a creche. Então, assim, quais cuidados necessários para que ela adoeça menos, né, e fique preparada? Eu acho que a base, o pilar fundamental disso aí é a alimentação. Tá? Quando a gente fala de alimentação, existe uma campanha até da Sociedade Brasileira de Pediatria, não é uma campanha nova, mas é a campanha dos 1000 dias. Tá? Essa questão dos 1000 dias engloba a gestação, né? Os 9 meses de gestação, os primeiros 2 aninhos, de 0 a 24 meses. Totalizando aí, nós temos 1000 dias. Essa é a janela para a gente trabalhar essas crianças. Então, desde a alimentação materna, com o bebê ainda no ventre, a gente já começa a preparar essas crianças para serem adultos e criancinhas até mais saudáveis. Então, a mãe tem que cuidar da sua alimentação. Dentro da alimentação do bebê, já após nascimento, o aleitamento materno. O leite materno, eu havia comentado anteriormente que, por exemplo, essas crianças têm uma dificuldade de produzir IgA, que é também uma imunoglobulina. É a imunoglobulina que é tipo assim, a nossa porta de entrada. O organismo entrou no nosso organismo, de cara ele dá com a imunoglobulina, ele encontra a imunoglobulina A. É o paredão. O soldadinho da frente. É o soldadinho da frente. Então, a IgA secretória está presente no leite materno. Então, que é o alimento mais poderoso do mundo. Poderoso, barato, né? Quando a gente fala, o aleitamento materno, para você ter noção, defende a criança contra obesidade, diabetes, colesterol alto. Prepara ela para uma vida adulta super saudável. Super saudável. Então, a gente chama de um adulto bom metabolizador. Então, a criança, o aleitamento materno é o principal, porque além de nutrientes, você está fornecendo imunidade para a criança. Então, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, e a partir do 6º mês até o 2º aninho de vida, ele entrando com a alimentação complementar. Alimentação rica em frutas. Eu sempre falo bem com os meus pacientes, né? Quando eu ponho menino para comer, eu ponho para comer comida, não é sopinha, comida de verdade. Então, a gente trabalhar bem essa questão da alimentação e o cartãozinho de vacina também. Acho que isso é muito importante, a gente está sempre atualizando as vacinas. Como eu havia falado também, né? A gente andou um pouquinho para o lado das alergias com o surgimento das vacinas, mas as vacinas mudou muito. A mortalidade infantil no Brasil reduziu demais com a vacinação. A gente tem que saber, né, por exemplo, vacina da gripe. Eu vacinei, mas eu gripei. A gente tem que lembrar que as vacinas, elas protegem contra as complicações das doenças, as meningites, aquelas gripes que matam, gripe suína. É claro que amenizam os sintomas, no caso. No caso, essas doenças... na maior parte das vezes. Justo. A gente tem essas doenças mais corriqueiras, né? Otite. Vacina não vai te proteger contra gripe, contra otite, essas coisas, mas vai te proteger, por exemplo, de uma meningite, de um abscesso mais grave, uma pneumonia mais grave, isso. A importância também da vacinação. Ótimo. Agora, há algo mais que você gostaria de acrescentar, né, sobre esse tema aos pais, aos cuidadores? Eu acho que a vontade de todo mundo é colocar o menino dentro de uma bolinha, né, para ele não adoecer, né? Mas infelizmente a gente não pode fazer isso, né? A criança, ela tem que andar, ela tem que desenvolver, adquirir as habilidades dela. Então, o que eu sempre oriento é o seguinte: não desesperar. Doutora, mas meu menino gripa todo mês.
é normal, tá? O que passa um pouquinho da normalidade é aquelas crianças que fazem quadros graves de repetição. Mas essas gripezinhas corriqueiras, isso é muito normal. Então, não se desesperar. No caso de esses sintomas surgirem, procurar ajuda médica. Por favor, a farmácia vende o remédio, a criança é medicada pelo médico. Muito cuidado com a automedicação, o uso excessivo de antibióticos. Hoje a gente está campeões de venda nas farmácias são os antibióticos. A prescrição aumentou-se muito e com isso a resistência também. Então não vai, eu olhei, eu vi que está vermelhinha a garganta, eu entrei com amoxicilina. Muito cuidado com a automedicação, deixa que o médico veja, ele vai saber o critério, quando usar, quando não usar. O antibiótico ele não acaba com a febre, ele mata a bactéria quando a bactéria é a origem do problema. Então muito cuidado e também quando prescrito, usar corretamente. Acontece muito do pai ou da mãe ver que o menino melhorou, interrompe o tratamento, aí a gente vai adquirir também resistência. Então, na dúvida, leve ao médico, a criança vai ser examinada e adequadamente medicada. Ótimo, muito bom. Fiquem ligados, hein, pessoal? Mamães, cuidadores, quem ama, cuida direito. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. Onde você atende? Eu atendo no edifício Med Center, na rua João Pinheiro, número 130, sala 202. Ok. E você, querido telespectador, não saia daí, tem mais Super Saudável para você. A Clínica InCor é especializada em qualidade de vida. Isto quer dizer que a InCor é composta por profissionais muito bem qualificados e dedicados ao seu bem-estar. Dr. Norton Miranda Filho, cardiologista, especializado em cardiologia pelo MEC no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dedicado a consultas por tão importante risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma e o mapeamento de pressão. Dr. Rafael Marciano Vieira é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Detém os títulos de especialista em endocrinologia e especialista em nutrologia, atuando contra a obesidade e exames de densitometria óssea, tratamentos nos problemas com peso, distúrbios hormonais como diabetes, problemas de tireoide, de crescimento e hormônios sexuais. Dr. Norton e Dr. Rafael são profissionais que você pode confiar. Clínica InCor, qualidade de vida em primeiro lugar. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Olá, você já passou por alguma situação estressante e teve uma reação que piorou ainda mais? Todos nós, não é verdade? Então, no quadro Mente Saudável de hoje, nós vamos dar algumas dicas de como reagir a essas situações que normalmente nos pegam de surpresa. As situações estressantes, normalmente elas são repentinas, causando em nós algumas reações emocionais e físicas. Acontecem algumas reações bioquímicas, como a produção do cortisol, da adrenalina, causando em nós reações físicas, tais como a dor de cabeça, a dor de barriga, o suor excessivo, até as reações emocionais, como a raiva, a tristeza. Essas emoções, normalmente, elas vêm acompanhadas de pensamento negativo que acabam desencadeando o comportamento negativo. Então, o nosso cérebro entende que estamos numa situação de perigo e aí ele prepara o nosso corpo para a fuga, para nos proteger. Essa é uma reação primitiva, que não é tão legal, porque o nível de oxigênio no cérebro ele é rebaixado e assim rebaixa consequentemente o nosso nível de consciência, dificultando a nossa capacidade de pensar sobre o problema.
Por isso é tão importante respirar fundo, mandar oxigênio para o cérebro. Ações positivas é a melhor escolha para enfrentar situações estressantes do dia a dia. Optar pela calma, ter pensamentos positivos, se possível até afastar um pouco do problema, para depois voltar e solucionar com mais discernimento. Distanciar-se é como colocar uma cerca invisível em torno de si para se proteger emocionalmente, manter o equilíbrio, o autocontrole. E assim você pode gerir as suas emoções. Ao invés de tentar controlar as situações, tentar controlar o outro, você pode se controlar. Entender que o que a outra pessoa faz ou fala pertence a ela e não a você. Essas foram as dicas de hoje do quadro Mente Saudável. Até mais! Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem, mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95, telefone 3322-5999. Estamos chegando ao final de mais um Super Saudável. Eu espero que você tenha aprendido algo realmente relevante, que possa melhorar e muito a qualidade de vida sua e da sua família. Eu já disse e quero dizer mais uma vez, é sempre um prazer passar este tempo com você. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo Super Saudável para você.